com a aproximação desse acordo entre Irã e os Estados Unidos e também a reabertura do Estreito de Hormuz, o petróleo acabou retomando para esses níveis praticamente pré-guerra, como eu já antecipei aqui para vocês. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o Marcos Praça, que é diretor de análise da Zero Markets Brasil, que já está aqui comigo. Marcos, meu querido, muito bom dia para você, bem-vindo aqui na nossa programação. E eu já começo aqui te perguntando sobre o que mudou na visão do investidor. O que o investidor consegue enxergar, o que o mercado consegue enxergar agora, que não estava enxergando durante o conflito. Porque semanas atrás, o que era falado, e muitos analistas dos setores falavam, era o seguinte: olha, mesmo que a guerra acabe hoje, durante esse ano 2026, a gente não deve retomar o preço do petróleo que a gente tinha antes do início da guerra. Mas, com esse memorando assinado entre Irã e Estados Unidos, a gente teve muito rapidamente até a commodity voltando praticamente para esse patamar. Então, o que mudou? O que o mercado enxerga agora que não estava enxergando durante o conflito, que acreditava ainda no petróleo elevado, mesmo com o fim da guerra, meu querido? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar. Realmente essa cotação do petróleo atual, essa baixa que tivemos aí, me pegou de surpresa também. Eu também imaginava que não seria tão simples assim, tão fácil assim. Muito pode ser especulação de mercado, temos que tomar cuidado, porque, inclusive, o Fundo Monetário Internacional sinalizou ontem que os bancos centrais devem ter cautela em relação à condução de juros, justamente por conta de que talvez vai levar um tempo para se normalizar o tráfego ali em Hormuz. Então tem que ver se não é uma especulação exagerada de que as coisas estão se resolvendo. A gente sabe que, sim, estão passando muitos navios de petróleo, mas esses navios que estão passando são navios que estavam presos ali em Hormuz há muitos meses. Navios esses que estavam tendo problemas com psicológicos com a tripulação, problemas com higiene, com vários problemas de saneamento, vários problemas que são navios que não estavam preparados para ficar tantos meses presos ali. E esses navios que estão passando ali. Então, será que depois de tamanho problema, esses navios vão querer retornar ali, né? Tem uma segurança, vão ter uma segurança de que podem retornar ali e vão conseguir voltar sem ter novamente um novo bloqueio? Então, é um problema muito grande que eu não vejo que talvez seja resolvido de uma maneira tão simples. É um novo prêmio de risco que temos aí, global, para o petróleo. Então, pode ter um problema maior aí agora daqui para frente, para se realmente normalizar. Inclusive, ontem teve um ataque ao navio. Teve um ataque ao navio justamente por ter sinalizado por conta da guarda iraniana. Então, alguns navios fizeram meia volta, já teve novamente esse problema. Então, a coisa não está 100% segura. Não voltamos ao nível de segurança e tranquilidade que tínhamos antes. Passaram-se, sim, muitos navios. A especulação, o mercado ele acaba criando uma especulação exagerada, às vezes, no primeiro momento. Tem que ver se realmente isso vai se cumprir. Corre o risco também, Marcos, dos bancos centrais incorporarem cedo demais esse alívio, né, no cenário e depois serem surpreendidos com nova alta da commodity? Eu te pergunto isso porque tivemos, né, uma baita rodada agora de decisões de política monetária. Claro que boa parte delas sem tomar, realmente sem ainda ter conseguido pegar o efeito, né, desse alívio agora no preço do petróleo. Mas o fato é que daqui a pouco retoma-se novamente, né, reuniões, enfim, e há uma percepção de que até então a gente tinha essa situação nova da commodity impactando as políticas monetárias, muitos bancos centrais voltando a subir juros. Então, corremos o risco dos bancos centrais se precipitarem na sua visão, ou a gente deve continuar tendo essa linguagem mais cautelosa, pelo menos por parte dos dirigentes dos bancos centrais? Olha, veja bem, como o Fundo Monetário Internacional sinalizou ontem, devem ter mais cautela. Eu acredito que os Estados Unidos já abriu ali bem claro, e a Europa também já deixou bem claro que a ideia é que os juros tenha alguma alta de juros aí no curto prazo. Então, eles já estão preparados, acomodados, porque se sinaliza uma alta de juros no curto prazo, eles têm espaço para justamente rever um pouco mais ali na frente, dependendo do cenário. O Brasil acabou cortando juros, né? Surpreendeu muita gente, deixou talvez quase, como o Galípolo sinalizou ontem, não dá para agradar todo mundo, então estava cerca de 50%
ali de pessoas acreditando, de acordo com o corte, 50% não. Então, dependente do cenário, não ia agradar todo mundo, mas a curva futura ali tinha aberto espaço ali para ele cortar. Então, a verdade é que está todo mundo cético quanto a isso. E aí, vai voltar ao normal? Realmente, se voltasse ao fluxo normal de petróleo, sem problema algum, não vejo problema. Porém, temos um risco aí de que muita coisa pode acontecer. A Guarda Iraniana já está, não para de falar em cobrar uma espécie de, como eles falam, não seria uma taxa, mas uma espécie de seguro para fazer uma navegação tranquila ali. Não deixa de ser um custo adicional. Marco Rubio já falou que qualquer nomenclatura que se use para cobrar ali uma espécie de pedágio, né, independente de chamar de seguro ou não, o que for, seria um absurdo, eles não autorizariam isso. E, no caso, temos outros pontos também que podem trazer uma oferta maior e acalmar mais o petróleo, como, por exemplo, o Iraque, que sinalizou também ontem que pode, inclusive, sair da OPEP+, como fez a Arábia Saudita. O Iraque, que é o segundo maior produtor da OPEP e um dos fundadores, falou que pode sair caso não liberem a produção de petróleo deles, porque eles foram muito prejudicados financeiramente nessa guerra do Irã e eles querem dinheiro de volta. Então, se não liberarem a produção de petróleo para muitos e muitos mais barris, assim eles podem oferecer uma oferta maior. No caso, eles sairiam da OPEP, foi a ameaça que eles fizeram ontem. E, dentro desse cenário, uma oferta maior, sim, o petróleo tende a baixar. Então, eu acho que temos outras forças que vão talvez aí, inclusive, além do que pode acontecer ali nesse bloqueio em Hormuz. Mas ali, na questão desse bloqueio em Hormuz, tem muitas coisas para ser resolvidas ainda. Se vai ter, ser cobrado esse pedágio ou não. E a gente sabe também que os Estados Unidos acaba sendo enfraquecido até internamente, né, por conta ali de votação de Câmara, votação de Senado, para tirar um pouco de poder do Donald Trump, né, em forma de como ele pode atuar no Irã hoje em dia. Então, nesse cenário, a gente sabe que ele está com uma corrida contra o tempo em relação às eleições em outubro de meio mandato, onde ele tende a perder a maioria na Câmara, a maioria do Senado. Então, ele está numa corrida contra o tempo e, aparentemente, o Irã pode estar querendo ganhar tempo justamente para ver o Donald Trump perder mais os seus poderes, e com isso, ali na frente, a gente tem esse prêmio de risco, onde o Irã pode, sim, acabar tendo maior controle sobre o Estreito de Hormuz. Agora, Marcos, claro que esse movimento também afeta aquelas ações que são, né, as mais perdedoras e ganhadoras nas bolsas. E é óbvio que quando a gente pensa, né, em petróleo mais baixo, de cara, né, sentem mais aquelas empresas do setor petrolífero. Mas quais outras empresas, quais outros setores, né, da Bolsa podem acabar sentindo aí, capturando esse novo movimento que a gente acompanha agora do petróleo e também essa movimentação que ocorre agora lá no Oriente Médio, né? O que você vê nesse momento de precificação em ativos? A precificação de curto prazo, digamos assim, está muito ligada justamente ao controle da inflação que foi já causada. Então, apesar de agora ter um tal certo alívio, né, por conta do petróleo, a inflação ela continua incomodando. Então, a inflação ela acaba mudando a condução da política monetária. A condução da política monetária vai influenciar os juros, que influencia diretamente praticamente todos esses setores que estão mais ligados a eles, como, por exemplo, de uma forma geral, tecnologia, varejo, todos esses setores que têm essa exposição, são mais sensíveis à condução da taxa de juros, como está acontecendo. Então, principalmente por conta dessa inversão que aconteceu nos Estados Unidos, no setor, no caso dos Estados Unidos, que antes vinha com as possibilidades de corte de juros, inclusive um novo presidente do Banco Central, que a gente acreditava que estava sendo colocado ali com a missão de cortar os juros, agora sim a gente tem uma expectativa de alta de juros ainda esse ano. Então muda o cenário bastante, influencia diretamente, principalmente nesse setor, como eu falei, de tecnologia, que vinha sendo muito alavancado, vinha batendo recordes atrás de recordes, e agora tem esse certo desânimo, né? Principalmente também commodities também estão sendo muito afetados. A gente já tem um repique ali para o ouro, por conta dessa expectativa aí, no caso de inflação. Então, muda o cenário muito por conta da condução da política monetária. A gente sabe que, é o que eu falei, meio independente do petróleo ser baixo, isso afeta diretamente as empresas petrolíferas ligadas a isso,
mas a expectativa de inflação ela ainda é contínua, não se tem um panorama de que se acalme, ele é mais para médio e longo prazo, e aparentemente, na minha concepção, ainda é comprometido, porque, como eu falei, são muitos fatores que criam um novo prêmio de risco adicional para realmente determinar, será que essa inflação no médio e longo prazo realmente vai cair? Né? No curto prazo a gente já sabe que não, mas será que no médio e longo prazo, acreditando que o petróleo vai acalmar e vai ficar em níveis pré-guerra, sem problema algum, será que isso realmente vai acontecer? Essa é a grande dúvida do momento. A gente segue repercutindo também por aqui. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo conosco. Conversamos com Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Sempre bem-vindo. Até uma próxima. Muito obrigado, uma ótima manhã a todos. Até mais.